Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje aqui na nossa cafeteria preferida, na Coffee Ground. Estou acompanhada da doutora Giovana, alguém muito especial, um amigo, uma querida, que tem uma história de vida surpreendente. Hoje nós vamos bater um papo bem gostoso, abrangendo várias coisas, né, Gil? Ô, minha amiga, muito obrigada aí pelo convite, pela oportunidade, né? E parabéns por esse projeto tão lindo Obrigada. de poder oportunizar mesmo os profissionais do direito, né, a compartilharem as suas experiências de vida, suas experiências profissionais. E estou muito feliz por este momento. Eu estou muito grata por você estar aqui. É um momento muito feliz para mim de ter aqui. E é justamente isso, a gente quer trazer os profissionais do direito de uma forma mais leve, trazer esse lado mais humano, né? Sair daquela coisa fria do papel, né? Das questões rígidas do fórum, aquela coisa, aquela figura fechada do advogado, e trazer os profissionais do direito de uma forma mais leve para apresentar para as pessoas. Ai, que maravilha. Gil, você tem uma trajetória de vida no direito que teve um porquê, né? Uma motivação que não foi algo, uma situação muito fácil de se enfrentar, mas que te trouxe para o direito, né? Vamos Sim. contar um pouquinho de como foi essa sua vinda para o direito, que te trouxe para o direito. Bem, é que realmente, né? Inclusive, esses momentos proporcionam, é até benéfico para mim, muito bom mesmo, porque é uma oportunidade de poder falar sobre o tema, falar sobre o assunto, trazer um pouquinho do que sou, quem sou eu, né? Quem é a Giovana antes de ser advogada, né? E a minha história com o direito, ela tem um início trágico, né? Então, eu sempre quis ser médica, né? Minha área sempre foi da saúde. E eu iniciei a faculdade de fisioterapia, inclusive sou fisioterapeuta também. Porém, no ano de 91, aqui em Cuiabá, né, o meu pai, professor da Universidade Federal, né, inclusive ele e minha mãe são fundadores, né, da Universidade Nossa, que Federal. legal! Então, assim, a academia, né, a docência, né, o conhecimento, os livros fizeram parte da minha... Sempre tiveram presente na sua vida, né? Sim, desde a minha... eu falo que é da herança mesmo, né, do DNA. Ele, juntamente com meu irmão do meio, que à época tinha 17 anos, foram assassinados, né? Então, houve um duplo homicídio que foi cometido por um dono de uma oficina mecânica, né? Que não existe mais, né? Mas à época era a Casa da Suspensão, então foi um crime conhecido como crime da Casa da Suspensão, em que o algoz ele ceifou a vida do meu irmão e do meu pai, simplesmente porque meu irmão não queria mais fazer o serviço, porque o dono da oficina aumentou o valor do orçamento naquele momento, né? Então Um foi, desacordo comercial ali que gerou uma tragédia familiar assim irreparável. então porque nesse ano, só para fazer um preâmbulo mesmo, né, requer até para as pessoas entenderem assim, é que era a última sexta-feira do ano, né? Então a gente já tinha passado o Natal, foi no dia 27 de dezembro de 91, né? E a gente tinha ganho de Natal da nossa avó um dinheirinho, coisa de vó, né? A avó sempre dá um dinheirinho, compra o que Avó, você quiser e tal. Eu sou a filha mais velha, né? Então cada um fez o que quis com aquele dinheiro. E o Pedrinho, esse meu irmão que faleceu, ele era apaixonado por carros, né? Então ele sempre dizia: eu quero ser engenheiro mecânico. E com esse dinheirinho ele foi fazer uma surpresa para o meu pai de trocar o escapamento da Caravan 79 que nós tínhamos para viajar na madrugada para o Rio, porque o meu pai fazia mestrado na FGV do Rio em administração e a minha mãe doutorado na PUC em educação. Então eles sempre estavam indo e vindo do vindo. Rio de Janeiro e a gente também, né? Então como a gente estava aqui nesse final de semestre, meu pai tinha que voltar ao Rio de Janeiro para apresentar, para defender a Ai, dissertação de meu Deus. mestrado dele. Então o Pedrinho falou: bem, a gente vai viajar na madrugada, eu vou trocar o escapamento. Então o que aconteceu? Ele Ele quis rodou dar a um cidade, presente um de presente Natal para o seu pai, de Ano de Novo, ano novo, e um presente que não era para ele, era para o carro, era para a para a família, família né? Então, toda. e só que foi uma surpresa. Então ele contou só para o meu irmão caçula, falou: não conta para papai, né?
aquela coisa de menino. Ele tinha 17 anos, então o que aconteceu? Ele rodou a cidade e não encontrou nenhuma oficina, porque era a última sexta-feira do ano, estava tudo lotado, todo mundo querendo viajar. E todo lembrando, mundo fazendo aquela última revisão para viajar, exatamente. bem aquela correria. E é bom lembrar que era uma época em que não havia internet, não tinha celular, né? Então era uma vida mais rústica, vamos dizer assim, era né? aquelas folhas amarelas, né? Exatamente, né? Da máquina de datilografia, exatamente. Então, até a informação e o contato era precário, né? Por conta da estrutura à época. E aí o Pedrinho, ele encontrou esta oficina que estava disponível. Então, quando o dono da oficina, né, ele veio até ele e fez o orçamento ali, ele disse assim, mas você tem que esperar um pouquinho, tá lotado. Ele colocou o carro no elevador, né, daquele de carro, e esperou. Na vez do Pedro, ele chamou o Pedro no escritório, né, e o serviço não tinha sido feito ainda. Na verdade, o serviço não foi realizado. E como estamos sentadas aqui, eles também estavam, um em cada cadeira, né? E aí o dono, no escritório da oficina, aí o dono simplesmente aumentou o orçamento. Aí o Pedrinho, naquela singeleza, imaginando aqui um menino, ele respondeu da seguinte forma, mas o senhor falou que era um outro valor, então vamos fazer o seguinte, o senhor desce meu carro que eu vou embora, eu não tenho esse valor todo, e quando eu puder eu retorno. Simplesmente isso ele disse. E aí o dono não ficou satisfeito, ficou nervoso, dizendo não, que ele tinha que fazer o serviço e tal. Foi quando o meu irmão ligou para o meu pai, obrigava o serviço. Foi quando o meu irmão ligou para o meu pai e nós estávamos em casa, era mais ou menos meio-dia numa sexta-feira. A gente tinha, a casa estava limpa, sabe? Tudo pronto, preparado para viajar. Né? Meu pai tinha inclusive orientado o caseiro, o cachorro, aquelas coisas normais de uma viagem de carro, né? E aí eu lembro dessa visão, né? Que eu vi o vulto do meu pai pela janela do meu quarto saindo, mas eu não sabia para onde ele estava indo, né? Então ele chegou a essa oficina, né? O Pedrinho, ele saiu do escritório e disse, pai, aconteceu isso, quebrou a surpresa. Aí ele falou, mas Pedro, não precisava. Mas tudo bem, eu vou conversar com o dono, né? Aí ele sentou na mesma cadeira, conversou no mesmo escritório e falou a mesma coisa. Olha, meu filho queria fazer uma surpresa para mim, mas não é necessário agora, vamos deixar para uma outra vez. Eu vou viajar, quando eu retornar, eu prometo que eu venho aqui. E aí, o que ele fez? Não, o senhor vai fazer o serviço. E se exaltou. O meu pai sentado à cadeira, né? Isso eu estou falando com base na perícia que está no processo, né? Então, não é nada leviano aqui, jamais seria. E ele, não satisfeito, ele abriu 2 gavetas, né, retirou 2 revólveres 38 e desferiu 5 disparos em meu pai, no próprio escritório. Ele levou 3 tiros e caiu ali mesmo. E o meu irmão, todo mundo escutou, na verdade. Olha que interessante. A oficina, uma oficina que era na calçada, então ela era aberta. Então todo mundo que passava ali naquela esquina da 15 de novembro com a prainha, né? Quase ali. Em frente, era em frente em frente um supermercado hoje, mas era um outro supermercado à época, né? Tinha gente que desmaiou, sabe? Porque foi uma coisa assim de surpresa, impactante. Então, quando o Pedro abriu a porta para ver o que tinha acontecido, ele deu no coração do meu irmão um tiro e quando ele virou as costas, ele deu pelas costas. Então, o que aconteceu ali? Houve uma chacina, né? Houve uma chacina, né? Os 2 cambalearam na calçada e caíram um em cima do outro. Na calçada, o meu irmão caiu morto, né? Aí a polícia logo chegou e o meu pai, 5 minutos depois, ele morreu no pronto-socorro quando deu entrada e não aguentou, né? Então aí, Requele, naquele momento, né? Naquele momento que eu estava em casa, né, sem saber de nada, mas jamais imaginaria uma situação dessa. Pronta para viajar, tranquila, todo mundo fazendo os últimos detalhes. Inclusive, Requele, naquela manhã, o meu pai tinha saído para mostrar a versão final da dissertação de mestrado dele para o orientador dele. Inclusive, o orientador dele é o ex-prefeito Roberto França. Então, à época, ele era vereador. Então, ele passou na Câmara, mostrou, e para ter a certeza de que estava tudo certo para viajar. Exatamente. Então, a partir daquele momento, quando eu estava em casa, como eu dizia, estava em casa sozinha, um tio passou na minha casa e simplesmente me disse, Giovana, entra no carro, mas seja muito forte.
E eu te confesso, Raquel, que eu jamais passou pela minha cabeça uma situação dessa, de verdade. Né? Naquele momento eu pensei assim, aconteceu um acidente, uma situação, né? Mas não algo nesse sentido. Assim. E aí ele me levou e o antigo pronto-socorro de Cuiabá, né? Quando a gente passou em frente, estava metade de Cuiabá já lá, né? E aí eu entro naquela entrada de ambulância, naquela rampa, né? Inclusive, né, existe esse momento ao vivo, né, em que eu entro ali e eu encontro os corpos do meu pai e do meu irmão. Então, realmente é o momento mais triste da nossa família para mim. Eu tinha 19 anos de idade, eu era uma menina, né? Então eu perco naquele momento as duas figuras masculinas que eu tinha, né? Então foi muito complicado. Então esse fato aconteceu numa sexta-feira, né? E o detalhe é que o assassino, ele fugiu no momento do crime. Ele foragiu, entrou no carro dele e sumiu por 17 anos. Meu Deus. Exatamente. Não foram assim dias, meses, foram 17 anos. Quase que o crime prescreve. Exatamente. Então, eram 20 anos? 20 anos. Exatamente. Então, ele empreendeu a fuga naquele momento. Enquanto nós estávamos ali envolvidos com toda aquela questão de velório, de enterro, né, e tudo mais, a mídia trouxe a informação de que ele se apresentaria na segunda-feira. Nunca se apresentou. Ele nunca foi ouvido em polícia, ele nunca foi ouvido em juízo, simplesmente sumiu. Sim, sumiu. E aí os anos foram passando, né? Logo depois, no ano seguinte, né, porque já estávamos em final de dezembro, né, no ano seguinte, né, minha mãe, ela resolveu ir para Brasília, porque ela não aguentava ficar aqui, era muita pressão, era muita entrevista, ela simplesmente sucumbiu. Um caso que chocou muito, né, a população cuiabana. Imagina, uma morte assim, duas mortes, pai e filho, de uma maneira tão brutal e de uma forma assim, tão sem sentido, fútil, né? Sem sentido, exatamente, assim, fútil. Fútil e que chocou muito a população. Acho que todo mundo ficou muito abalado com isso. Sim, inclusive os alunos de meu pai, sabe? Os professores da universidade, ninguém, mas não é possível que é o Dario, não é possível que é o Pedrinho. Ninguém conseguia entender o porquê, é algo muito sem elo algum, né? Não tinha nexo, não tinha nexo. Não fazia sentido aquilo. Não fazia sentido, exatamente. E aí, Raquel, até continuando essa saga, né, que eu sempre chamo isso, nós fomos para Brasília, né, ficamos um tempo lá, né, aí depois retornamos a Cuiabá e iniciamos ali uma tentativa de reerguer nossas vidas, porque foram ceifados a vida de pessoas que eram esteios, a base da família. Né? Então, nós tivemos que buscar de alguma forma. Vocês tiveram que se reinventar enquanto família, né? Exatamente. O meu irmão caçula, o Dariozinho, né? Ele tinha 15 anos à época, então eu precisava, eu me senti na obrigação de cuidar de quem ficou. Então é isso que eu fiz. Então eu me tornei, até eu falo, né? Me tornei o homem da casa, né? Se tornou a chefe da casa. Exatamente, para poder tomar conta de tudo aquilo que restou, né? Sua mãe em luto pela perda do pai e do filho, que é uma dor que deve ser irreparável. E o seu irmão caçula, um jovem de tudo. Então você se viu, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar força para minha família, sustentar e ser a base agora. Exatamente. E aí a gente foi tentando buscar algumas soluções. Quando foi em 2001, né? Em 2001 eu tomei a decisão, eu já fiz terapeuta, trabalhando em hospital, cuidando dos meus pacientes, fazendo as carreatas, as passeatas, as entrevistas. Qual era o objetivo? A captura do assassino. A gente não conseguia. Solto ainda, vai prescrever aquela coisa. E sempre em contato, isso eu posso dizer, com o Ministério Público, que sempre nos abraçou e sempre nos ouviu, né? Então, a pessoa do
Dr. João Augusto Veras Gadelha, que à época ele era o promotor, sempre teve paciência com a gente, sempre nos orientando, então o judiciário em si, mas faltava a figura do algoz. Então, sem a figura dele, não havia sentido algum, porque o processo ele não ia ter um não fim tinha, ali. exatamente. Então, esse sentimento, né, até falando do sentimento mesmo, a gente tinha sim um sentimento de injustiça, de impunidade, de dor, de não é possível, né, temos que pegá-lo e tal. Mas, E não por uma falta de ação do judiciário, não, né? não. É justamente porque ele se esquivou e não conseguiam localizar. Exatamente. Mas a gente tem que reportar aqui, como eu disse, à época, a estrutura da polícia, ela não tinha. Era muito precária. Nunca. Né? Hoje a gente consegue saber, ter conhecimento do autor de um fato em 2 segundos, sim, né? Nós temos hoje inteligência artificial, à época a gente não tinha, então a gente tinha. Para você ter uma ideia, a única foto que a gente tinha do assassino era uma foto 3x4 do porte de arma que ele tinha. Nossa, então, foi muito precário. Então, a gente tinha que aumentar aquela foto, enfim. Então, era muito difícil. Não tinha câmera de vigilância, não tinha, nada disso. nada. Hoje em dia tem câmera para todo lado, então consegue se ter. Nada. Imagina, não, saiu daqui, ele foi por tal rua, consegue ter uma noção de pelo menos para onde que foi. Então, os veículos mesmo da polícia, né, eram carros da época, né? Então, hoje não tinha aquele aparato de velocidade e tal. Mas as pessoas, as polícias em si, né, foram muito parceiras, foram muito amigas. Todas as informações que a gente tinha, a gente passava para a polícia, enfim. Então, a gente começou essa saga. Troca boa. Muita troca, vocês, né? É claro que quando a gente fala, que a gente vai até falar sobre isso, do processo penal, dessa falha do processo penal, é esse conjunto do sistema de justiça. Não é A, B ou C, não é isso. É o conjunto de como tudo flui, é o todo, né? É esse caminho que o processo penal percorre para a sua conclusão. E é uma engrenagem que tem que estar muito ali atrelada, certinha, para ela girar no tempo certo. Exatamente. Porque se um segundo ali, ó, um tempinho que dá uma travadinha, pode comprometer todo o processo. Exatamente. Né? E aí foi quando eu decidi entrar no direito. Aí eu volto à sua pergunta, né? Então, como é que eu conheci o direito? Eu tomei a decisão de buscar o conhecimento jurídico. Então, eu só consegui compreender esse conhecimento jurídico entrando na faculdade de Direito. Então, eu já era formada em fisioterapia e eu resolvi cursar Direito. Então, durante o curso de Direito, eu, como estagiária de Direito, eu estagiei na delegacia de polícia, porque tudo que eu queria era o quê? A captura dele. Eu fui nomeada pelo delegado. Você foi a fundo para tentar, tanto para conhecer da investigação, de como que é. Como que funciona tudo, como é que era o aparato, os mecanismos, né? Eu não tinha noção. A minha área era médica, né? E o delegado me nomeou escrivã ad hoc, e com isso eu consegui conhecer como é que funcionavam as coisas, né? Então, todas as informações que a gente obtinha, né? Quando eu falo a gente, eu, meu irmão, minha mãe, a minha família. E lembrando que, à época, o Código Civil que imperava era de 1916, então eu era menor de idade. Se eu era menor de idade, quem era ouvida era minha mãe, delegacia, ela era a nossa tutora. Então, a gente não podia fazer muita coisa sem ela. Então, ela foi, sim, a cabeça ali, né, para poder proteger os filhos menores, né? Então, eu resolvi cursar Direito. Então, durante o curso de Direito, eu busquei várias maneiras, fazia livro de assinatura para um apelo da sociedade, né, para buscar captura e tudo mais. E aí, em 2002, o programa Linha Direta da Rede Globo, o antigo, né, que tinha um outro formato, né, se interessou pelo caso, e isso é importante dizer, Raquel, que muitas pessoas têm dúvida, que era um programa de utilidade pública, então não havia nenhuma contrapartida, muito pelo contrário, né? Então, eles vieram a Cuiabá, ficaram uma semana aqui, ouviram tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, né? Os dois lados, tiveram acesso ao processo, né? E aí eles elaboraram, né? A reconstituição do crime, toda a simulação, né? E quando o programa foi veiculado em 1º de agosto de 2002, né? A nossa esperança era, agora ele vai ser capturado. Alguém vai ver, vai reconhecer e vai denunciar. Agora aparece. Exatamente. Só que não, né?
Mesmo assim, o programa recebeu 500 mil ligações do paradeiro dele. 500 mil 500 mil. ligações. Então, pessoas que conheciam e diziam o caminho que ele estava percorrendo, né? E essas informações chegaram à polícia para que pudesse percorrer, mas ainda assim não. Então, 2002. Então, a Eu nossa disse que nesse tempo todo ele devia estar se movimentando bastante, né? Então, exatamente. Que até então, para se esquivar, a gente não sabia onde ele estava, o que ele estava fazendo, né? Então, nós ficamos sabendo depois da captura. Então, isso foi em 2002. Então, eu já me fui formada, né? Então, eu já fui trabalhar na área, né? Sala de aula, que é algo que eu sempre gostei, né? Me especializei em criminologia, porque eu queria conhecer realmente esse âmbito penal, de como tudo funcionava, né? Mas ainda assim, faltava aquela cura daquela ferida, daquela dor que era a captura, né? Para um possível julgamento. Estava aquela ferida aberta ainda, Exato. que precisava ser arrematada. Exatamente. E aí, voltamos a Brasília, né? Então eu fui trabalhar em Brasília, fui trabalhar inclusive no Congresso Nacional como assessora parlamentar, então eu mudei um pouco o meu ramo ali de atividade, né? Cuidando dos familiares, cuidando da minha avó, do meu avô, do meu filho, né? E tocando a vida de alguma maneira, né? Mas é importante dizer que o estrago estava feito. Aí aqui eu reporto a doutora Marcele Faria, promotora de justiça, que diz que o homicídio é um dano ao projeto de vida. E esse dano, ele é perene, ele é permanente, ele é para sempre. É um dano que nenhum curativo vai restaurar, né? Então, a partir do momento que há uma morte trágica pelo homicídio, todos que estão ao redor, eles são atingidos por aqueles projéteis. Sonhos são destruídos, gerações são destruídas. Exatamente. Né? Então, assim, uma futura geração que o seu irmão poderia trazer ao mundo, foi destruído ali. Os sonhos dele, os sonhos do seu pai, de concluir o mestrado, de defender, sabe? De ver vocês crescerem, tendo meus netos. Tudo isso foi destruído, foi desfeito. Foi impedido de viver, de usufruir. Então, eu não tive o meu pai no meu casamento, a família na minha foi formatura. toda privada de viver isso. Exatamente. Das pessoas que mais amavam. Perfeito. Então, quando eu já estava em Brasília, né, em 2008, houve uma mudança na gestão da segurança pública no estado de Mato Grosso, né? E aí o meu irmão, caçula, lutava de um lado e eu lutava de outro, né? Então ele aqui em Mato Grosso, ele conseguiu, aqui em Cuiabá, ele conseguiu uma audiência com esse secretário de segurança à época, né? E aí ele ficou indignado, ele disse assim, eu não acredito que um crime dessa magnitude ainda está impune no estado de Mato Grosso. Eu quero as informações. Aí o meu irmão disse, todas as informações estão com a minha irmã. Cadê a sua irmã? Ela está em Brasília. Manda buscar a sua irmã. Pois eu vim a Cuiabá em abril de 2008, conversar com um policial, entreguei para ele, agora, Raquel, eu vou te contar a minha sensação. Eu sentada com este policial e a minha mãe do lado, recebi, mas pensa numa menina cheia de raiva, de ódio, de indignação e de desesperança. Essa é a palavra. Você não via. Desesperança. Você não via mais que não vai ter, vai passar impune, vai ficar assim, ninguém faz nada, exatamente. né? Exatamente isso. E aí eu, com o processo impresso, eram 7 volumes naquela época, em 2008, né? Eu entreguei na mão do policial e com o DVD do Linha Direta que tinha passado. Falei, olha, dessa forma mesmo eu disse para ele, falei, ó, tá aqui, ó, não acredito, não confio, mas se quiser fazer, faça. Eu não esqueço nunca desse dia. E ele saiu, ainda falou assim, vai dar tudo certo. E eu retornei a Brasília para trabalhar. Sem esperança, para trabalhar, porque eu tinha lá já o meu trabalho e retornei a Brasília. Quando foi em outubro, olha a coincidência, estamos em outubro, foi em outubro de 2008, no dia 15 de outubro, eu estava trabalhando numa autarquia lá em Brasília e eu recebo um telefonema da minha cunhada dizendo assim, oi, Giovana, até me assustei, porque ela raramente me ligava lá em interurbano, né? Giovana, pegaram o cara. Que cara? Olha como eu estava totalmente esgotada, sabe? Assim, não vai mais acontecer nada, cansei, joguei minha energia fora e tal.
Mas que cara? O cara, mas que cara? O assassino. Não acredito. Naquele momento, eu não acreditei que tinha O que tinha acontecido isso. acontecido? Peguei o carro com a minha mãe, com o meu filho. Em 10 horas eu estava em Cuiabá. Eu vim chorando dirigindo. E realmente, ele tinha sido capturado por uma informação que a gente passou para a polícia em Osasco, São Paulo, com um nome falso, trabalhando com uma outra profissão, né? E por isso que a gente não conseguia capturá-lo, porque ele estava com um nome falso e ninguém conseguia identificar quem era quem. Mas a polícia fez um excelente trabalho lá em Osasco com essas informações e ele foi capturado e foi recambiado a Cuiabá, que ele tinha que cumprir a pena aqui, né? Então, no dia 18 de outubro, ele vem, chega em Cuiabá e nós fizemos toda uma recepção no aeroporto, né? Uma manifestação de paz, todo mundo de camiseta, né? Porque aquela desesperança, ela foi embora naquele momento. Porque então nós temos agora um segundo momento, que é o da captura. Exatamente. Ressurgiu a esperança que estava perdida por Pelo tantos menos anos. isso, né? Exatamente. E já ia prescrever o crime, porque já eram 17 anos. Então, em 20 anos prescreveria. Então, não teria sentido algum toda essa 3 anos saga, passa né? assim, né? Com certeza. E aí ele foi capturado e imediatamente já tinha um mandado de prisão em aberto, né? Ele foi para a penitenciária central e ali permaneceu. E logo em seguida, né, o Ministério Público já tinha solicitado ali o julgamento pelo Tribunal de Júri, que seria em dezembro logo. Mas não, mais uma vez tivemos que esperar mais um tempo, né? E aí a gente fala agora também, fazendo esse recorte, do tempo razoável de um processo penal. Então, como falar em razoabilidade, e ali já tinha 17 anos, né? É muito complicado a gente não questionar isso, né? Então, nós temos também que pensar naquilo que é razoável para a solução de um caso. Enfim, e aí, por conta de acho que mais ou menos 5 habeas corpus que ele impetrou, interpôs recursos também. Ele permaneceu 5 anos preso sem julgamento. Então, o julgamento só foi acontecer dia 30 de outubro de 2013. Então, já eram, Raquel, 22 anos. 22 anos sem solução. Sem solução o fechamento, Sim, né, desse porque ciclo, né? não tinha acontecido um julgamento, não tinha uma sentença. Ele estava preso de uma forma precária, porque não era por uma sentença condenatória, Exatamente. né? Estado julgado, ele estava preso de forma precária. E a família ali ainda sem saber o que iria acontecer, porque tudo pode acontecer no tribunal do júri, né? Exatamente. Tudo pode acontecer. E um detalhe, muito tempo já tinha se passado. Exato. Então, tem a questão, a memória de como foi, né? O jurado, o outro corpo de jurados. Então, tem toda uma situação que realmente deixava a gente muito insegura também. Até assim, o jurado pensa, não, mas já faz tanto tempo, ele já reconstruiu a vida dele, ele não é mais a mesma pessoa que praticou o crime. Exatamente isso, né? E isso gera uma aflição muito grande. Uma aflição muito grande. Devem ter ficado não, com certeza. E aí, quando marcou que ele já tinha 5 anos preso, né? E um detalhe, outro recorte aqui. Nós estamos falando de 1991, um ano antes do homicídio ser crime hediondo pela lei Daniela Pérez. Ou seja, o cumprimento da pena em regime fechado seria 1/6 da pena, e não 2/5 como é agora. Então ele ficaria muito pouco tempo em regime fechado, porque ele ia ser beneficiado pela progressão de regime, né? Mas isso eu já sabia, por quê? Porque eu já era uma advogada, porque eu já tinha esse conhecimento, eu já tinha sido jurada do tribunal de júri, eu tinha o conhecimento daquela performance do julgamento, né? Do que tudo poderia acontecer. Ali. Mas ainda assim, era meu pai e meu irmão. É diferente quando... Totalmente diferente. Inclusive, eu queria ser essa anteacusação, mas aí o Ministério Público achou por bem não, para eu não me envolver mais do que eu estava envolvida. E eu achei melhor. É uma carga emocional muito grande, né? Exatamente. Já vem de toda essa saga, né? Mais de 20 anos ali, 22 anos nessa luta, nessa saga. E traz uma carga muito grande. Eu vejo assim, o processo criminal em si,
quem atua no processo criminal já sente aquela carga, vem uma carga pesada com aquele processo. Quando eu estava trabalhando na promotoria de violência doméstica, quando eu pegava um processo de feminicídio, a hora que eu terminava ali, ou de fazer a denúncia, ou de fazer os memoriais, meu Deus, aquilo eu tinha que parar e limpar minha energia, porque eu estava carregada. Agora imagina quando é com alguém da gente, alguém que você ama, o pai, o irmão. Não é fácil. Então, nesse dia do julgamento, o julgamento durou mais de 12 horas, né? E ele foi condenado a 44 anos de prisão. Então, olha que coisa. Nós ficamos conhecendo quem era o assassino do meu pai e do meu irmão no dia do julgamento, que a gente não conhecia. Até então eu não sabia. Nem o meu irmão sabia quem era. Ele foi naquela oficina naquele dia porque era a única que tinha horário, tinha vaga para ele poder ser atendido. E ainda nem foi. Então, assim, a gente não sabia quem era, tínhamos apenas uma foto 3x4, né? Então, enfim. Informações muito vagas, né? Muito vagas. E aí, aquele julgamento naquele dia, né, foi um marco no que diz respeito à sensação de dever cumprido. Aquela sensação de, poxa, tirei dos meus ombros, entreguei para a sociedade, entreguei o resultado, né? Eu e minha família fizemos tudo dentro da lei, né? O que o processo diz, o que a lei diz, respeitando as autoridades, respeitando as instituições judiciárias, né? Isso nada sempre, foi pela força do braço, né? Nada e jamais seria, porque não foi pela lei de talião. Não foi por lei de talião, porque não foram esses princípios e valores que a gente recebeu dos nossos pais. Então, jamais poderíamos ser diferentes. Então, com essa, eu sempre digo que essa saga por justiça, com essa finalização, com esse fechamento, a gente entrega, inclusive, para o próprio Estado. Sim. Então, o que o Estado tem? Conseguimos resolver uma situação, mais um, né? Então, a gente vê quantos casos de prescrição por conta disso, né? Então, a gente conseguiu. Então, aí a gente se refere, né? A gente retorna aí, que é um ponto importante, que a gente falou do dano do projeto de vida, que sim, para sempre, minha mãe está de luto até hoje, a gente tem todas essas consequências que são para sempre, mas e aí? O que mais eu iria fazer? Se eu vivi 25 anos, né, em prol de um assassino, porque a minha vida, a minha juventude foi colocada nas mãos dele. Eu deixei de viver a minha vida para viver a vida dele. Então eu precisava entregar, eu quero dizer assim, dar uma resposta para minha própria família. Falar, conseguimos fechar. E agora? O que seria de mim dali para frente? Eu imagino que deve ter chegado no momento que você para e fala assim, agora eu faço o quê? Você sentiu, assim, uma sensação, assim, um pouco de perdida, assim? Tipo, agora, tá, acabou isso aqui. Eu vivi em prol disso. Agora eu vou fazer o quê? Exatamente. Você teve essa sensação de vazio? Essa sensação de vazio e aquele sentimento daquela... Eu não posso falar ódio, porque eu não gosto dessa palavra, assim, mas aquela... por que com a gente, né? Aquele inconformismo, né? De não entender. Aquele inconformismo, né? Queria compreender todos os porquês, quando não tem como. Né? Não tem como. Eu tinha que transformar isso, de alguma forma, em algo benéfico, não só para mim, mas também para a sociedade, para a comunidade científica, acadêmica. Então, eu tinha sala de aula, porque eu já era professora de faculdade, né? Então, é algo que eu sempre gostei, já tinha no DNA, né? Tenho. E eu precisava colocar isso para fora. Eu já veio de berço, né? Colocar isso para fora. Então, eu precisava dizer, e o crime serviu como exemplo, serve como exemplo para esses alunos. É um fato motivador, né? Para que eles compreendam, não desistir nunca, né? Andar pelos meios legais, buscar justiça pelos meios legais, respeitar as instituições judiciárias. E algo que eles conseguem ver, assim, algo próximo, não é um caso que está num exemplo, que está num livro, uma coisa distante. Ali, ó, aconteceu com a minha professora, Exatamente. Na família da minha professora, e ela está aqui para contar isso, e ela mostra que através da justiça é possível, que não se precisa recorrer a outros meios, a meios alternativos e irregulares e ilegais. Perfeito, exatamente isso. Mas aí eu continuei caminhando, né? Então, já em Cuiabá, eu
daí você disse aqui da questão dos sentimentos de tomar conta de um processo criminal que não é fácil. E eu posso te dizer que a questão espiritual ela é muito pesada, isso derruba a gente mesmo, né? E eu percebi depois do julgamento que eu estava doente espiritualmente, porque eu viver a tragédia eu vivo até hoje, mas eu vivi aquele dia a dia para dar aquela resposta, para se chegar à justiça, que me adoeceu, de uma forma que me adoeceu. E eu precisava achar uma solução para isso, né? De uma cura, De uma cura. Essa cura eu não conseguia encontrar, porque eu trabalhava, eu era profissionalmente, eu era feliz, né? Mas faltava alguma coisa. Foi quando, né, um pastor, amigo da família, me chamou para conversar. Eu estava muito abalada, muito triste mesmo, né? E aí ele me mostrou quem era Jesus Cristo, né? Então, claro que eu sabia que era Jesus Cristo, mas a forma com que ele me mostrou para que eu pudesse olhar por um lado que pudesse me trazer essa felicidade que eu estava buscando. Às vezes a gente sabe muito, vamos dizer assim, de ouvir falar, mas não o conhece. Exatamente. Não tem uma experiência com ele. E é isso que muda a vida da gente. Totalmente. Quando eu compreendi, que aliás ainda demorei para compreender, mas eu comecei a buscar, eu me converti. Então eu sou evangélica, eu sou batista, né? Só que mesmo assim eu ainda não tinha conseguido perdoar liberar o assassino. O perdão. Não consegui. Só que em 2016, né, muitas coisas aconteceram nessa seara espiritual, né? Eu me batizei nas águas, né? E aí, num culto de cura e libertação, em que o tema era perdão, eu era muito resistente a isso, né? Eu consegui liberar esse perdão. Eu consegui liberar de uma forma que eu não consigo retroceder, né? Então, hoje, eu oro por esse assassino. Hoje ele é um idoso, né? Ele tem muito mais de 65 anos. Ele já está em semiaberto, porque ele se beneficiou pela progressão de regime, e nós estamos aqui para contestar isso, porque nós temos uma lei brasileira que rege isso. Está na lei. Está na lei. Então, e aí a gente reporta também, Requiele, até para as nossas doutrinas, que as obrigações processuais penais positivas e negativas dizem o quê? Que existe um equilíbrio e proteção. Então, o réu, o condenado, ele também tem seus direitos em lei. Então, quem sou eu para dizer que não? Então, eu não vou agora buscar uma nova revolta por conta disso. Não. Querer retirar todos os direitos dele. Não, até porque, Requiere, por mais que ele esteja em semiaberto ou em aberto, ele é um condenado a 44 anos. Nós somos livres. Então, o que eu faço hoje? Eu oro para que Deus tenha misericórdia dele, para que ele reconheça o erro, né? Enfim, então, aquela doença espiritual, eu não tenho mais, porque eu consegui liberar aquele perdão para ele. Você está livre hoje. Estou livre. Eu carregava esse assassino comigo, né? Então hoje eu não tenho mais isso. E uma outra coisa, além de eu ter me limpado, vamos dizer assim, né, e estar orando por ele, eu entendo que daqui para frente eu consigo realizar os projetos que lá atrás eu deixei travados com muito mais liberdade, muito mais tranquilidade, porque a cabeça tranquila é a melhor coisa que a gente tem. Então, eu não fiz nada de errado, quem fez foi a justiça, eu ajudei. Então, esse fechamento de um ciclo, hoje nós vamos completar, agora em dezembro, 33 anos do crime. Há 33 anos, por 33 anos, eu me dediquei ao crime. Então, hoje eu sou uma mulher madura, né? Eu sou mãe, sou profissional, sou filha, né? Sou amiga, sou colega, sou professora. Então, e tudo que eu quero é poder entregar para a sociedade, para a comunidade científica, acadêmica e para as pessoas o lado bom de tudo isso, o positivo de tudo isso. Você ressignificou uma tragédia. Perfeito, exatamente isso. E você traz uma leveza nisso hoje, principalmente depois desse alcance do perdão que você conseguiu liberar, porque você juntou tudo, tanto a questão da justiça terrena, quanto com a justiça divina. Exatamente. Né?
Na Bíblia diz que a gente tem que perdoar para ser perdoado, que nós somos perdoados na mesma medida em que nós perdoamos. Então, poxa, se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Né? Então, isso é muito, algo assim, perdão às vezes acaba ficando muito clichê e tal, mas é algo muito profundo. Muito profundo. E é muito difícil esse perdão genuíno. E hoje a gente vê em você isso, essa leveza. E é importante dizer que o perdão não significa que eu esqueci, não tem nada a ver com a outra. Não é amnésia. Gente. E o perdão também não quer dizer que eu absolvi o assassino, não é isso. Eu me absolvi, né? Eu tirei de mim uma carga e entreguei ele para Deus, né? Então a memória, a dor, a saudade jamais vai passar. É todo dia. Cadê o Pedro? Cadê meu pai? Queria trocar uma palavra, queria pedir Nossa, olha, esse aqui a gente já está fazendo isso, planos, né? E planos. Exatamente. Então não é isso. Eu não me arrependo jamais dessa tomada de decisão do perdão, né? Então, em 2016 isso aconteceu. Então, até hoje eu estou nesse estágio aí da questão do perdão, mas ainda fazendo alguma coisa para poder colaborar. Então, a questão acadêmica requer algo que me traz muita felicidade. Por quê? É um momento que eu tenho de compartilhar, de trocar experiências com outras pessoas. A sociedade, né? E conhecer conhecer os projetos de vida dessas pessoas e trocar experiências. Então, assim, é muito legal quando um aluno chega assim, professora, a senhora me inspira, a senhora me motiva, eu não vou desistir do direito. Então, assim, é nesse sentido que eu falo, e de buscar, né? Claro que eu não sou pretensiosa nesse sentido, mas em buscar a formação do indivíduo antes do operador do direito de uma forma genuína e correta, né? De por onde andar, como começar, como tratar as pessoas, como lidar com o direito. A parte humana do operador do direito. Exatamente. Que eu acho que por muito tempo isso ficou muito negligenciado. Era muito mecânico. Técnico, extremamente técnico. Exatamente. E a parte humana deixada de lado. Exatamente. E eu vejo que o diferencial é o humano. O jeito de olhar, de falar, de entender as realidades dessas pessoas, né? Porque nós vivemos hoje um mundo totalmente selvagem, né? As pessoas buscando seus lugares, as ambições, então a gente esquece que cada um é um ser único, né? Então, assim, nossos direitos fundamentais, eles são indisponíveis e são individualíssimos, personalíssimos. Então, a gente não tem como se igualar dessa forma. Então, Raquel, a minha história começa no dia 27 de dezembro de 91 e ela não tem onde terminar. Então, ela é infinita. Então, eu finalizei, sim, algumas etapas, mas ela continua. E aí, eu fui agraciada, né? Pela seleção de mestrado da UFMT, né? Que eu confesso para você que eu fiz a inscrição no último dia. Falei, será que eles vão entender o que eu quero dizer, o que eu quero escrever? Mas qual foi o objetivo? Não foi simplesmente contar a história do crime, e sim contar a história falar sobre o papel da vítima de homicídio dentro desse processo penal, porque foi o que a gente é. Todos nós aqui somos vítimas. Porque a vítima não é apenas a pessoa que veio a óbito, toda a família é vítima desse homicídio. Exatamente. Vocês carregaram marcas desses homicídios e carregam até hoje. Vocês foram vítimas desse homicídio. Somos vítimas, né? Vítimas reflexas, vítimas indiretas, né? Então a gente sofre tudo isso todos os dias. Então eu precisava dizer qual é esse papel, escrever sobre isso, né? E entregar isso para a comunidade acadêmica, né? Então aí foi quando eu me submeti a essa seleção, né? E o projeto de pesquisa ele foi aceito, e o meu orientador, hoje procurador de justiça, professor Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, que eu amo eternamente, né? Uma pessoa que entendeu qual era o objetivo e me orientou brilhantemente, né? E fui, como você também, né? O mestre também, que somos colegas, né? De mestrado.
fomos aprovadas e hoje nós somos mestras. E esse trabalho em si, inclusive eu trago aqui para vocês, né, pelo menos para vocês identificarem o caminho que eu quis seguir, né, nesse estudo, que é a violação dos direitos humanos das vítimas e a ineficácia do processo penal nos delitos de homicídio. O que eu quero dizer com isso? É criticar o processo penal, simplesmente? Lógico que não. Não é isso. É identificar a violação dos direitos. Por que violou os direitos humanos da vítima? Porque tirou o bem maior. E aí eu reporto aqui, o doutor Caio Márcio, também promotor de justiça, que ele fala do vida-centrismo. Então, a vida é o centro de tudo. Então, se você lesa, né, essa vida, se você retira, você está violando os direitos humanos, o direito fundamental. Então, dentro do processo penal, por que é ineficácia? Porque ele é falho, não é uma crítica, mas ele é falho por si só, porque ele não consegue ser constante, perfeito ainda, ele tem as falhas, existe a proteção deficiente, né? Existe essa falha no dever de punir, e aí mais uma vez, Raquel, eu reporto o professor Antônio Sérgio e também o professor Mazzoli, que defendem, né, que punir é estándar de direitos humanos. Então, se eu não tenho a punição, eu não tenho a referência dos direitos humanos, eu não tenho a proteção. Então, a punição, ela é essencial, ela tem que existir no processo penal. Então, essencialmente... Ela é a resposta do Estado, é a resposta principal do Estado para o crime. E se não há punição, então, qual o sentido? Então, beleza, vamos praticar o crime, porque se não tem punição, tá tudo liberado, né? Você banaliza os atos assim, criminosos, né? E aí não há lesão alguma. Então, assim, aqui eu não estou falando de qualificadora, de motivo, não. Eu simplesmente falo do papel da vítima em todo esse processo, né? Então, eu retrato aqui a história dos direitos humanos, né? Quando tudo isso começou, né? Por que falar de direitos humanos? A gente traz aqui que nós somos condenados, o Brasil é condenado 13 vezes pela Corte Interamericana. Por quê? Por excesso? Não, por falha. Sim, por falha. Então, não é a Giovana, não é o crime da casa de suspensão, né? Não é que está dizendo isso. Isso é notório, internacionalmente notório, né? Em toda o judiciário brasileiro. Exatamente. Então, assim, é claro que nós temos aí esses avanços, claro, as discussões, inclusive, Raquel, eu aplaudo, sabe, essas aberturas das instituições judiciárias com a população, de permitir essa entrada e principalmente permitir essa vítima de ser ouvida, de ser respeitada. Exato. Porque, assim, da mesma forma que eu posso dizer que eu colaborei sim, porque eu entregava as informações, eu investigava e ajudava, investigava e entregava. Então, isso é colaborar e ser protagonista. E não estar à margem. Deixar de ser um mero espectador, né? Que por muito tempo a vítima era isso, era um mero espectador que era chamado ali no dia da audiência para ser ouvida ali, mas não tinha esse protagonismo. Não tinha. E, gente, quem que é o principal? Quem que teve os seus direitos humanos violados enquanto familiar? Exatamente. Né? E qual que é o protagonismo dessa pessoa? Ela tem que ser o centro. Então, esse respeito à vítima é importante. Então, a gente percebe hoje, né, a gente que trabalha e convive, né, nos órgãos judiciários, né, a gente enxerga essa abertura, essa nova mente, né, dos profissionais, Ministério Público, juízes, enfim, as rodas de conversa, né, as ONGs também que estão chegando, os projetos sociais. As organizações civis são importantíssimas nesse levantamento, nesse debate, e para trazer também para as instituições, né, governamentais essas informações. O Ministério Público aqui tem um núcleo da vida, que até algum tempo atrás não tinha, então é um tanto quanto recente. E ali tem todo um aparato para atender os familiares, essa preocupação justamente com os familiares, ouvir os familiares, estar próximo dos familiares. Então, tem psicólogo, tem assistente social, tem todo um aparato ali para dar esse suporte para os familiares das vítimas. Exatamente, porque o que acontece, né? A gente trazendo até para o direito constitucional também, né? O Estado ele tem o dever de proteger a gente.
Então, os nossos direitos, a gente não tem que fazer força, né? Quem tem que cuidar é o Estado. Então, se há uma violação de direitos humanos, a culpa é do Estado, né? Porque o Estado deixou de proteger. Agora, os E a motivos resposta tem que ser dele. tem que ser dele. Ele tem que dizer, olha, falhamos, mas nós vamos consertar. E vamos consertar, mas consertar quando? Como? Né? Quem é que vai me ajudar nesse contexto? Né? E aí a gente barra nessas situações. Foi um crime que aconteceu na década de 90, que não tinha estrutura, não tinha aparato. Né? Ah, se acontecesse hoje, será que essa razoabilidade diminuiria? Será que esse tempo razoável, né, ele diminuiria? Será que a resposta seria mais rápida? Né? Será que isso, será que aquilo? Você fica naquele será. Né? Então nós temos que viver o momento. E o será não muda nada, não né? muda nada. Mas por quê? Porque essa compreensão, aí eu volto a dizer, quando você diz, né? E agora, Giovana, que você vai fazer o que da sua vida naquele momento do julgamento? É exatamente isso, discutir esse assunto, contribuir com políticas públicas, na verdade, com a efetividade delas, com a aplicabilidade delas, né? De estabelecer conversas e diálogos, e eu faço parte também da Associação de Família de Vítimas de Violência de Mato Grosso. Então, ali naquele grupo, os familiares, eles pedem nosso apoio. Para quê? Acompanhar numa audiência, olhar um processo, né? Ajudar até com uma cesta básica, né? Porque cadê o Estado para isso? Ah, mas o código, ele diz que você pode requerer uma indenização civil, mas não é disso que eu estou falando. A gente está falando do apoio incondicional, perene para sempre daquela família. Que muitas vezes teve ali a base, o seu esteio ali de casa com a vida ceifada, né? Exatamente. O pai de família que mantinha aquela família agora está sem estrutura nenhuma, ou aquela mãe solo que teve sua vida ceifada e os filhos ficaram ao relento. Exatamente, perfeito. Então, assim, são situações que, independente do formato que elas se constituem, a condução do processo penal, ele tem que ser uniforme, ele tem que ser o mesmo para todos os casos, né? E nesse contexto, a vítima tem que ser, primeira coisa, chama a vítima, chama as vítimas, né? Exato. Vamos ouvir, você pode me ajudar nisso? Não tem nada de mal algum, não tem problema nenhum. Um promotor de justiça fala, Giovana, você pode me ajudar nisso? Com o maior prazer, eu quero colaborar. Então, a população precisa colaborar com o Estado precisa chamar a população para isso, confiar na população, a população tem que ter canal direto, acesso livre. Até porque quem está ali perto, quem estava ali presente, é a família, é a vítima. O promotor de justiça não estava lá. Nem o juiz. Nem o juiz, nem a polícia. Não estava ninguém deles ali. Então, quem estava ali era quem? Era a família, eram os amigos, as testemunhas que podem ter presenciado. Então, são essas pessoas que vão trazer informações de relevância para ajudar a solucionar esses crimes. E compreender também, Kelly, que isso é importante, nem todos foram flores nesse caminho, né? É claro que a gente foi criticado muitas vezes, né? Inclusive por pessoas próximas, né? Com frases assim, esquece isso, né? Para com isso, muda o disco, vira a chave, chega de falar de crime e tal. Então, isso magoa, porque ninguém aqui está fazendo apologia, né, de levantando o bandeira, ai gente, olha, eu perdi meu pai e meu irmão. Isso é uma coisa até que me incomoda até hoje, sabe? Não é isso. Então, tem pessoas que não compreendem isso. O que eu quero dizer é que é um exemplo real que está dentro de mim, na minha alma, que eu vivenciei, e que a única coisa que eu quero é transformar isso para o bem, colaborar para futuras gerações, para futuras situações que podem vir a acontecer, né? Então, mesmo que eu não tivesse feito direito, mesmo que eu não tivesse cursado direito, mesmo que eu não fosse advogada hoje, ainda assim, o mesmo posicionamento eu queria ter e ser respeitada nesse sentido, entende? É justamente de trazer para a sociedade uma visão de quem viveu uma situação trágica e não teve uma resposta estatal a contento no momento razoável, por inúmeros fatores, né? E que quer trazer um olhar diferente para que isso não se repita com outras famílias. Exatamente. Então, assim, eu confesso que eu estou bem feliz nessa nossa
nesse nosso momento aí do sistema de justiça, né? O que tem acontecido, né? As falas estão muito mais abertas, né? Os canais tecnológicos também estão ajudando muito, né? A gente está tendo mais liberdade em falar, né? A gente vê, ontem mesmo foi sancionada a lei do feminicídio, do pacote anti aumenta aí a pena do feminicídio. Então, são situações que já estão sendo discutidas há um tempo, mas que estão acontecendo. Então, mas isso é fruto da sociedade organizada. Exatamente. Então, e a sociedade organizada, quem é que faz parte? Eu, você, Somos... nossos filhos, nossos Exato. pais, né? Então, são nossos alunos, nossos colegas, somos nós que vivenciamos o dia a dia, né? Da vida, do cotidiano, né? De tudo que acontece, né? E aí é isso. Então, assim, a minha história, Raquel, de vida, é uma história de uma menina de 19 anos que perde seu pai e seu irmão assassinados, né? E durante 22 anos ela luta por essa justiça, né? E a partir dessa justiça sendo feita, né? Dentro dos trâmites legais, depois de cursar direito, dentro do direito eu continuei produzindo, eu continuei mostrando quem eu posso ser para as pessoas, né? Claro que eu tenho meus erros, meus defeitos, é lógico, né? Sou humana, então eu choro, eu tenho saudade, tem hora que eu falo, meu Deus, mas para que isso, né? Claro que sim, né? A gente tem as dúvidas da vida, mas ainda assim sempre Deus tem um propósito para tudo, né? Isso aí é fato. Então, algum motivo tem de eu estar hoje com você aqui, sim, tomando esse café, né? Então, para alguém vai chegar essa nossa conversa que vai fazer diferença lá e ela vai dizer assim, puxa, eu já sei por onde começar, eu sei o que eu devo fazer para que também a minha justiça seja feita. Então, a intenção é a melhor possível, né? E é essa a minha história. Gente, o canal está aberto para quem tiver dúvidas, está passando por alguma situação nesse sentido e quer uma orientação, tanto o Instagram do Direito Mais Café, vou deixar o Instagram da Giovana também. Giovana Scherner. Está aberto para poder ajudar, porque essa função social isso é o que nos motiva, né? Exatamente. É o que faz toda a diferença e justamente isso de trazer uma resposta para a sociedade, trazer uma contribuição de algo para se evoluir. Eu vejo muito assim que a mudança de paradigmas está muito na educação. A minha educação é a base de tudo. E essa educação começa aqui, ó, nessa sementinha que a gente vai plantando, né? Exatamente. E das experiências a gente troca, porque cada um tem uma experiência de vida, um dia a dia, uma forma de pensar. E eu vou dizer para você, o mestrado foi essencial para tudo isso, porque é um divisor de águas, né, na nossa mente. Totalmente. Então trouxe para a gente, primeiro, profissionais de gabarito, conhecedores do mundo, da vida, né? E que nos ensinaram de como buscar esse conhecimento e traduzi-lo numa tese, né? Num produto final. Então, eu agradeço imensamente a essa oportunidade, né? Que os nossos professores nos deram, a Universidade Federal nos deu também. E daqui para frente é continuar construindo isso, porque o científico, ele provoca novos pensamentos científicos. Exato. Então, é um efeito dominó do bem, né? Então, eu costumo falar isso também. E até uma resposta para a sociedade, um agradecimento à sociedade por nós que cursamos um mestrado numa universidade pública, numa universidade federal, com professores competentíssimos, maravilhosos, assim, gabaritos excelentes. É justamente trazer isso para a sociedade, continuar produzindo no científico e também de uma forma, eu vejo assim, de uma forma aberta para todos que possam compreender. Sem restrição alguma, sem discriminação alguma, né? Mas é importante eu dizer também que com tudo isso, não me arrependo de nada do que eu fiz, né? Eu faria tudo de novo. É claro que a minha energia à época era uma, hoje a minha energia é outra, né? É claro que a idade ela vem chegando no sentido físico, né? E muitas coisas a gente não consegue mais fazer, né? Como carreatas, passeatas, e maturidade também. Mas eu posso dizer que a dor continua, a saudade para sempre, mas ainda assim,
eu trago o legado, né? Continuo o legado do meu pai, do meu irmão. O meu irmão caçula, o Dario, também continua o legado do piano do meu pai, ele levando para as comunidades mais... O Dario tem um projeto Ah, maravilhoso, lindo. belíssimo. Isso é um sonho, porque meu pai era autodidata também, meu irmão também é autodidata, eu também toco piano, também canto, minha mãe toca violão, lá em casa era uma orquestra musical. A música imperava lá em casa, era muita paz lá em casa. Daí eu falo, injustiça, essa forma da morte, né? Mas esse legado de levar porque a música, ela traz essa paz, né? Então, quando você tem um ambiente musical, seja ela qual estilo for, né? Você tem uma outra vibração dentro do nosso organismo. Então, o Dariozinho, ele continua esse legado de papai, levando o piano aos vários cantos aí, né? Do Brasil e do mundo, quiçá, né? E eu também, nesse sentido de colaboração, né? Inclusive junto com a minha mãe também, que é uma doutora em educação, intelectualíssima, filósofa, escreve um artigo por dia, né? Mas ainda de luto, mas ela também consegue contribuir de alguma forma. Mesmo no luto, luto, ela não para. Não para. Olha, ela isso não é para. lindo. Ela não para, não é se uma entrega. Força, né? Tremenda. Exatamente. Se eu puder dizer um conselho aí para vocês aí que estão nos escutando nessa conversa aqui, o conselho é, primeiro, longanimidade, que é algo muito difícil hoje em dia, né? De ouvir antes de falar. E eu falo por mim, que eu escorrego muitas vezes também ainda em relação a isso. Mas primeiro ouvir antes de falar e depois analisar aquela situação em concreto e buscar o caminho correto para aquela solução. Isso eu aprendi. Porque quando a gente está na dor, naquele momento, né, aquele momento agudo, né, impetuoso, a gente não pensa. Então, se a gente não pensa, a gente fala coisas, a gente quer fazer coisas, e aí a gente não enxerga a porta aberta que está do lado. Então, hoje, mais madura, né, eu entendo que é assim que a gente deve prosseguir, né? E me coloco à disposição, claro, para a gente bater um papo, quer desabafar, quer saber mais sobre a dissertação, quer saber mais de como é que tudo aconteceu. Estou totalmente à disposição no meu Instagram. No meu Instagram tem também meu celular também. Fiquem à vontade, Rec. E você também, estou à disposição sua. Muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu acho que é muito esclarecedor e muito importante para todo mundo conhecer um pouquinho mais, tanto da sua história e quanto da sua ressignificação, Exatamente. sabe? E trazer uma esperança para muitas famílias que passaram e passam por situações desse tipo, por tragédias que marcam e destroem. E ter, assim, ver uma luz no fim do túnel, sabe? Ver alguém que conseguiu transformar uma tragédia em algo positivo, trazer algo positivo daquilo ali. Eu sempre digo assim, que tudo de ruim que acontece na vida da gente, a gente tem que tentar extrair o melhor. Tem um versículo bíblico que eu carrego até tatuado no meu braço, Romanos 8:28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para mim, todas as coisas, independentes, são boas, são ruins, mas de alguma forma vai trazer algo bom pra gente. A gente tem que se apegar nisso para ter a esperança e continuar. Exatamente, Rec. E é por Deus que eu ainda estou aqui respirando, caminhando, continuando, né? Ter perdoado o assassino, para mim também foi um momento em que eu consegui me esvair daquela sensação de que nada mais faz sentido, né? E me deu força para continuar. Então, espero muito poder contribuir com a comunidade científica, acadêmica, né? Com os órgãos do sistema de justiça também, que é importantíssimo, né, isso, e estabelecer mais diálogos, mais conversas como essa, e eu parabenizo mais uma vez o seu projeto, que lindo de conversar com a gente, né, de uma forma mais leve, informal, né, da gente poder falar o nosso jeito, né. Sim, aquela robustez, aquela formalidade toda, ali, assim, né? tão formal, né. E muito obrigada. Eu que agradeço, Gil, e estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigada. Encerramos aqui mais um Direito Mais Café. Obrigada. Direito Mais Café.